Quando eu era adolescente, eu e meu amigo Jesse tínhamos uma estranha maneira de passar o tempo. Como todo adolescente irresponsável, a gente gostava de causar problemas. Não éramos vândalos e nem bullies. O que a gente gostava mesmo era de hackear os computadores dos outros. Nós éramos terríveis e pensávamos ser muito espertos para sermos agarrados e punidos. Eu e Jesse éramos vizinhos e depois da escola e da janta, a gente se encontrava na minha casa ou na dele para jogar games e contar dos hackers que havíamos aprontado. Uma noite, no entanto, Jesse teve uma maldita ideia que mudou a minha vida para sempre. Hackear os monitores de bebês só para aterrorizar os pais. No dia seguinte, eu comprei um monitor usado, instalei a câmera no meu quarto e começamos a trabalhar na nossa estúpida ideia. Para um bom hacker, um monitor de bebê é coisa simples. Tudo o que tínhamos que fazer era encontrar um outro com a mesma frequência. E rapidamente encontramos vários. Eu escolhi um deles e de imediato apareceu a imagem do quarto de um bebê na tela do meu computador. Ainda lembro da emoção que sentimos quando descobrimos que o plano dava certo. A imagem do quarto estava em preto e branco. Uma imagem noturna que mostrava todo o quarto e o bebê dormindo no berço. Jesse apertou o botão e disse com uma voz suave e demoníaca: Alô? Poucos segundos depois, a luz acendeu. A mãe entrou, olhou, checou o guarda-roupa, a janela e parou no meio do quarto, certamente pensando se o que ouviu foi realmente uma voz ou coisa da sua imaginação. E Jesse repetiu o mesmo alô. A mãe, apavorada, gritou, agarrou-se ao bebê e saiu correndo do quarto. Nós caímos na risada e, sem a mínima ideia do dano realizado, continuamos buscando por outra residência e um outro monitor. No curso de várias semanas, nós repetimos a brincadeira inúmeras vezes, com cada um falando alguma coisa através do monitor. Algumas mães reagiam em pânico. Outras pareciam saber que era apenas uma brincadeira de mau gosto e gritavam que, se não parássemos, iriam dar parte à polícia. Uma outra mãe começou a chorar, implorando que deixássemos seu bebê em paz. Nesta vida, tudo se paga. O karma nunca falha, e eu acabei pagando de uma maneira jamais imaginada. Numa certa noite, papai e mamãe foram passar a noite com os meus avós em uma outra cidade, e Jesse viajou de férias com seus pais. Sozinho e sem nada para fazer para matar o tempo, resolvi brincar com os monitores. Poucos minutos depois, eu ouvi roncar suave de um bebê. A imagem da câmera estava escura e o único que via era a porta do quarto. Eu puxei o botão e disse: Alô? O quarto continuou escuro e ninguém apareceu. Eu apertei o botão novamente. Alô? Eu estou olhando. Nada. O quarto continuou escuro, sem nenhum sinal de que me ouviram. Eu voltei a puxar o botão e repeti um pouco mais alto: Alô? Eu estou olhando. Além do ronco suave do bebê, não ouvia mais nada. Eu não conseguia entender como ninguém aparecia se normalmente os pais reagem poucos segundos depois. Eu comecei a ficar nervoso com a situação e decidi parar por aquela noite. Desliguei o computador e o monitor e fui deitar. De repente, o meu monitor chiou. Eu não conseguia entender como podia chiar se estava desligado. Eu liguei e o único que vi era a imagem do meu quarto e eu olhando para a tela do monitor. E outra vez, ele chiou. Pensando ser o meu amigo Jesse tentando assustar-me, liguei e ele disse que não, pois além de não saber a frequência do meu aparelho, ainda estavam viajando. Deve ser interferência de algum outro monitor, disse Jesse. Meu amigo parecia ter razão.
O monitor chiou umas 2 vezes mais e parou. Depois de alguns minutos, eu peguei o monitor e fui para a cozinha comer um pouco mais de pizza que meus pais haviam deixado. Enquanto comia, o monitor chiou uma vez mais. Eu peguei o monitor e fiquei a olhar para o meu quarto. E foi então que o pavor começou ao ver a porta do meu guarda-roupa abrir bem devagar. Pensando que alguém havia entrado em minha casa e escondido no meu guarda-roupa, liguei para a polícia e fiquei esperando na calçada e de olho no monitor. Poucos minutos depois, os policiais chegaram. Eu podia vê-los em meu quarto, checando o guarda-roupa. Para meu alívio, não encontraram ninguém. Depois que os policiais saíram, eu fui para o meu quarto despreocupado. E pouco tempo depois, o monitor voltou a chiar. Eu levantei e tirei as pilhas do aparelho para acabar com o problema de uma vez por todas. Por engano. No momento que terminei de tirar as pilhas e colocar o aparelho sobre a mesinha, ele chiou. E logo em seguida ouvi algo que me fez tremer. Agora quem está sendo olhado é você, Jonas. Disse uma voz demoníaca e aterradora. Eu fiquei congelado de pavor pensando como aquela pessoa sabia o meu nome e me ver se o monitor estava desligado. E ainda por cima, sem pilhas. E veio o pior dos pensamentos. Se ele não está me olhando pelo aparelho, só pode estar aqui dentro do meu quarto. Naquele instante, para completar todo o pavor que eu sentia, a voz repetiu a mesma frase ao mesmo tempo que a porta do guarda-roupa abria. Eu saltei da cama com o telefone na mão, corri para fora da casa e fui passar a noite na casa de um amigo vizinho. Ao devolver o monitor na manhã seguinte, o balconista comentou que eu era a terceira pessoa a comprar e devolver o mesmo aparelho. E que a primeira pessoa devolveu tão logo seu bebê foi atacado por um intruso assassinado pela polícia. Hoje, mais adulto, eu sou consciente do que causei e do verdadeiro significado da palavra terror. Ontem à noite, eu vi algo no monitor do nosso bebê que esfriou até a minha alma. Algo aterrorizante que parece me acompanhar para sempre. Alô? Eu ainda estou te olhando.